Vamos lá mostrar o cabelo, né? O cabelo dela que eu fiz hoje. Eram umas 4 horas, né, Raquel? Às 3 horas da tarde. E sempre ela queria fazer, e a gente fazia no Babyliss, né? Como é o nome daquilo? Babyliss, né? E não segurava. Aí ela fazia e ficava todo desmanchado. A gente usou o creme da Sala Online e está aí o resultado, olha. Sala Online ganhou cachinho, viu? Deixa eu ver na frente. Ó, ficou muito top, muito top. Chegou da igreja, ó, com os cachinhos dela do jeito que ela queria. Agora ela disse que vai andar sempre assim, cacheada. Se eu tiver tempo pra enrolar eles um por um. Eu entro no celular e enrolo pra tu. Ela que gostou. Ficou top. Top, top, Amei. top.